nós damos continuidade a uma mensagem extremamente importante que nós começamos a falar na semana passada, sobre o tema geral, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu receio que ao cabo dessas ministrações, desse tema, eu receio que muitos ainda deixem de compreender essa verdade tão profunda, essa verdade tão essencial. Por isso eu quero rogar aos irmãos, que os irmãos parem por um momento toda e qualquer atividade mental que não seja a concentração no que nós essa noite vamos falar. Peço que os irmãos, se possível, ao chegar em casa ou durante a semana, assistam ainda a mensagem da semana passada, ainda que você já tenha participado, assistido, assista novamente. Vamos ruminar essa palavra, porque essa palavra ela precisa entrar definitivamente no nosso coração. A palavra da cruz, do modo como nós temos contemplado nas Escrituras, ela tem nos servido enquanto uma chave para abrir o discernimento acerca da verdadeira vida cristã, para que nós possamos de fato experimentar aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então é preciso que nós tenhamos a plena compreensão do que seja o Evangelho. Isso porque, como nós advertimos na semana passada, o próprio Paulo, ao escrever aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 10, ele claramente disse que ele tinha no coração um grande receio que a igreja, a esposa e noiva do Cordeiro, que ela fosse enganada, assim como a serpente enganou a Eva lá no deserto. Diz o apóstolo Paulo, ele tinha o receio de que também as mentes e os corações da igreja do Senhor, eles fossem enganados, a ponto de que a igreja viesse a perder aquilo que é essencial ao Evangelho, aquilo que diz a simplicidade concernente a Cristo, ou seja, aquilo que é essencial à verdade que é Cristo e a verdade acerca da obra que Ele realizou. Então é preciso que nós possamos dar a nós essa oportunidade, tá bom? Lembrando que nós, na semana passada, nós falamos acerca da cruz, sendo ela a que estrutura toda a história da humanidade. Nós demonstramos como que a cruz, ela é o princípio de toda a história da criação. Vimos que não há criação, não há mundo criado, não há nenhum ser criado, muito menos o homem criado, se não fosse a cruz de Cristo, que dá origem, e ela é a causa fundadora de todas as coisas. Parece um pouco estranho, porque as pessoas geralmente começam a pensar na cruz a partir de quando Cristo veio ao mundo, quando Cristo se encarnou, se fez homem e morreu lá em Jerusalém há 2000 anos. Mas não nos esqueçamos do que o apóstolo João declara em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, quando ele diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a criação do mundo e a morte do Cordeiro coincidem num único e mesmo evento. Ou seja, a partir daí, nós precisamos repensar o conceito de morte do Cordeiro de Deus. Devemos repensar o conceito da morte de Cristo. Devemos repensar o conceito da cruz. Daqui a pouco eu volto neste ponto novamente. Mas guarde no seu coração sobre essa grande necessidade que temos de repensar e mesmo redefinir à luz da Escritura o significado da morte de Cristo e o significado da cruz de Cristo, uma vez que a criação do mundo, que a fundação do mundo se dá com a morte do Cordeiro no início de todas as coisas. Essa morte do Cordeiro, lá no princípio da criação, esse Cordeiro que morreu, o Cordeiro foi morto desde o princípio da criação. Essa morte se manifesta no centro da história humana. Não sem razão, a cruz e a morte de Jesus é que faz a divisão, a separação em antes
e depois, né? Cristo na cruz é o marco em que tudo se separa, tudo se distingue a partir de Cristo encarnado e manifestado, agora sim, no tempo, de maneira histórica, em Jerusalém, quando ele na cruz do Calvário sofre ali a sua paixão. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo.